noite, que nenhum mal acontecerá e que nós estamos na casa do nosso Senhor. Abençoe aquelas pessoas que estão no hospital, que cuide delas. Obrigada pelas missões, que tudo vai falhar. Nada vai falhar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos e crianças, hoje eu vim falar de algo que nos encoraja, algo que nos dá coragem. A vida com Jesus é doce. A vida com Jesus é doce? É? Isso, a vida com Jesus é doce. Mas para que essa vida seja doce, a gente precisa aprender algumas coisas. A gente precisa olhar e observar algumas coisas. E olhar para a palavra de Deus, o que ela diz para que a gente transforme essa vida nossa doce. E aí a nossa vida com Jesus realmente vai ser doce. A nossa vida é como uma árvore. A nossa vida é como uma árvore. Começa numa semente. Uma semente foi plantada nos nossos corações. Jesus entrou aí dentro, não entrou? Jesus entrou aí dentro? Jesus entrou no coração dos irmãos? Uma semente foi plantada. E essa semente vai gerando dentro da gente alguns frutos. Frutos. Nós estamos vendo um monte de doce, mas hoje eu trouxe frutos naturais. Frutos do Espírito de Deus para as nossas vidas. Tia Ellen, me ajuda aqui, porque a gente trouxe um monte de coisa. Por a vida com Jesus ser doce, não significa que a vida vai ser fácil. Isso não garante para a gente que a vida vai ser moleza, que a gente vai viver sempre, sempre, sempre com a vida toda sombra e água fresca. A vida com Jesus, ela é uma vida um pouquinho trabalhosa. A gente precisa trabalhar um pouquinho. E por isso que eu trouxe para vocês algumas ferramentas que Deus nos dá para que a gente possa experimentar daquele doce, mais doce que o mel. Esse doce que Jesus traz para as nossas vidas. Nós entendemos que o doce que a gente recebe de Jesus, esse mel que vem de Jesus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem para as nossas vidas, entra no nosso coração, e esse Espírito Santo nos livra de algumas coisas. E essas coisas uma delas é o pecado. O que é o pecado, crianças? O pecado é o mal que suja o nosso coração. É o mal que suja o nosso coração. É quando a gente briga com o nosso amigo, não é isso? Isso não é pecado? É quando a gente fala mentira para o papai e para a mamãe, não é isso? É quando a gente engana o colega, não é isso? É quando a gente fala mal do colega, não é isso? Então isso tudo é o pecado. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita dentro do nosso coração, é capaz de limpar todo esse pecado, não é isso? E ele faz com que isso saia do nosso coração. Por mais que nós pecamos todos os dias, é possível pedir perdão. Mas a gente pede perdão e não comete mais o pecado. E também, esse Espírito Santo nos ajuda também nas tentações. Às vezes, alguém fala para a gente fazer uma coisa errada, né? Os coleguinhas vivem falando para a gente fazer coisa errada às vezes, não dizem?
nos estimulam, nos encorajam, não é verdade, João? Não é verdade? Então, a gente precisa olhar para Jesus, para esse Espírito Santo, e pedir para Ele nos livrar das tentações. Jesus, o nosso mestre, Ele venceu o pecado. Por que Ele venceu o pecado? Ele morreu por nós, isso mesmo. E Ele venceu o inimigo das nossas almas, que é Satanás, o diabo, isso. Não vamos ter medo de falar esse nome, porque Jesus já venceu esse nome. Jesus já combateu esse nome. E Ele venceu Satanás, e Ele também quer nos tirarmos de uma coisa que existe também, o inferno. Ele quer nos levar para onde? Para os céus. Mas a gente precisa que o Espírito Santo habite em nós, para que a gente vença. E Ele venceu a morte. A gente não precisa mais ter medo da morte. Sabe por quê? Nós temos a certeza da vida eterna. Da vida eterna com Deus. Mas nós vivemos num mundo cheio de pecado. Nós vivemos num mundo cheio de coisas erradas. Nós vivemos num momento, num lugar onde a gente vê todos os dias o pecado dominando, não é isso? E como é que a gente vai combater esse pecado se a gente não se imune das armas que vêm de Deus? E aí eu trouxe para vocês as armas que têm feito o meu coração e o coração de muitas pessoas resistirem ao pecado, resistirem à morte, sabendo que a gente vai ter uma vida eterna com Deus. E esses são os frutos do Espírito. Todo mundo aqui tem tristeza, às vezes? Todo mundo aqui tem angústia? Não. Não, mas podemos ter. Todo mundo tem muitas coisas dentro da gente. Coisas que incomodam a gente. Mas Deus nos dá um fruto muito importante. E eu representei esse fruto por uma fruta que eu gosto muito. A uva. A uva. A uva, nesse sentido, ele vai significar a alegria. Jesus nos dá a alegria. E a alegria hoje está sendo representada pela uva. Esta alegria que Jesus nos dá é uma alegria que não tem fim. Mesmo que a gente esteja triste, angustiado, Ele está conosco, nos dando alegria. Ele renova as nossas forças e podemos caminhar, mesmo tristes, sorrindo, porque Ele cuida das nossas vidas. Isso é importante. E nós temos um outro elemento, que é um elemento muito importante para as nossas vidas. Esse elemento, eu representei pela banana, que é a paz. A paz, e muita gente fala assim, a paz que excede todo entendimento. É a paz que mesmo em meio a tantas dores, mesmo em meio a tanta tristeza, Jesus nos dá a paz, a alegria de poder caminhar na certeza de que é Ele que tem conduzido os nossos passos. Jesus também nos dá uma coisa, Eu não achei as frutas que podem combinar, mas acho que eu vou pegar uma fruta, por exemplo, deixa eu ver aqui. Geralmente são duplas essas frutas, Que é a paciência e a longanimidade, Paciência, que é a longanimidade, ela fala muito de obediência. Nós precisamos ser obedientes. Precisamos ser de verdade pessoas, crianças, que obedeçam, vou representar pela laranja, que obedeçam a palavra de Deus. Obedecer a Deus o coleguinha falou uma coisa errada,
E Deus diz para mim não fazer, eu não vou fazer. Obedecer aos pais, as orientações dos pais, obedecer principalmente, a gente está começando a ler a Bíblia, não está? O que a palavra de Deus diz para a gente. Obedecer e não duvidar de Deus nas nossas vidas. Além disso, Deus também nos dá uma coisa, uma ferramenta, que é muito importante, que é muito difícil, que é a mansidão. Às vezes, a gente quer brigar com um colega, não é? Ele irrita a gente quer brigar com um colega. Mas, um dos frutos do Espírito é a mansidão. Jesus nos dá a mansidão, para que a gente, mesmo que a gente esteja no momento de briga, a gente não brigue. A gente procure a paz. A gente tem que promover a paz. Um fruto do Espírito também que Deus traz para a gente. Ele fala também sobre uma coisa que é o domínio próprio. Domínio próprio. O que é o domínio próprio? Eu consigo me controlar. Mas eu só consigo me controlar no domínio próprio quando eu deixo o Espírito Santo habitar. E é Ele que domina todo o meu ser, e é Ele que controla tudo aqui dentro, e por isso eu não faço determinadas coisas erradas. E por isso que existe aquela passagem bíblica, que você já deve ter ouvido um pouquinho, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E a gente tem que estar atento a isso. E nesse processo, também temos uma coisa que é importante. As frutas que eu queria combinar eram essas, que eram a cereja, a gente não conseguiu a cereja, que é essa parte que fala sobre bondade e benignidade. A bondade e a benignidade, ela fala de duas coisas. Ela fala do outro que está do seu lado. Ela fala do seu amigo, do cuidado, Davi, que você tem que ter com o teu amiguinho de escola, do amor que você deve ter pelo teu amigo do seu lado, pela sua família, pelos seus irmãos. Esse é um fruto que Deus nos deu. Esse é um ministério que vocês, como crianças, também Deus deu para vocês. De cuidar dos amigos de vocês, de falar de Jesus para eles. Quem já falou de Jesus para os amigos? O que Ele fez na sua vida? A gente precisa falar também. E nós, adultos, também. Precisamos entender que a bondade e a benignidade são elementos que estão conosco como frutos do Espírito, para que nós possamos cuidar de outros, usar de misericórdia, da mesma misericórdia que Deus tem sobre nós, é a misericórdia que nós devemos exercer com o outro também. E aí, quando a gente se preocupa com o outro, a gente passa a entender um pouquinho do que é Jesus nas nossas vidas. A gente passa a entender por que Jesus morreu na cruz por nós. Por que Jesus derramou o seu sangue para nos salvar. Uma outra coisa que eu vou representar pela melancia é a fidelidade. Fidelidade. Quando eu sou fiel, eu não troco nada pela fidelidade. Quando eu sou fiel a Cristo Jesus, eu entrego tudo nas mãos dele. Ele controla tudo. Essa é a fidelidade que Cristo quer nas nossas vidas. E essa é a melancia. Juju gosta de melancia, né, Juju? É muito. E o último fruto é o maior dos frutos. É o maior dos frutos. É o amor de Deus. Quem não conhece o amor de Deus, quem não conhece o amor de Deus, não conheceu nada. Não conheceu ainda? Conheceu, isso aí. Mas podemos conhecer hoje. Quem está na dúvida hoje aí de conhecer o amor de Deus, está no momento de você decidir que amor é esse. O amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que não cabe nesse salão.
Ele foi capaz de se entregar por nós mesmos. As crianças já estudaram isso. Ele foi capaz de se entregar por nós mesmos, para que nós pudéssemos ter a vida eterna com Deus. O amor de Deus é capaz de transformar. Hoje vocês cantaram, né? Jesus é capaz de transformar. Jesus é capaz de modificar o nosso coração. Aquilo que é ruim, Jesus transforma em bom. Aquilo que não serve mais, Jesus tira dos nossos corações, retira e traz coisas boas e novas para a vida da gente. Então, o que eu trouxe para vocês, crianças, hoje, são frutos do Espírito. São frutos vindo lá dos altos céus. São orientações de Deus que vêm para as nossas vidas, como primeiro, alegria. Deus nos dá alegria. Se você está triste, não fique triste. Peça a Deus a alegria que vem do céu. Se você não tem paz, peça a Deus para te dar a paz que vem dele, e ele te dará a paz. Se você não tem paciência, peça a Deus para te dar paciência. Ele vai te dar paciência. Se você não tem mansidão, peça a Deus para te dar mansidão. Se você não tem domínio próprio, peça a Deus para fazer uma revolução dentro de você e Ele possa controlar esse teu ímpeto, esse teu ser. Lembre-se da bondade e da benignidade. Cuide do outro. Para você entender quem é Deus na sua vida, você precisa cuidar do outro. Olhar para o outro. Seu coleguinha de escola, às vezes chega triste, angustiado, bravo. Você tem que abraçá-lo, compreendê-lo, amá-lo. É isso que Jesus quer. Precisamos trabalhar dentro de nós a fidelidade. Nós cremos em Deus. Nós temos fé em Deus. O que nós vemos aqui não é nada, mas o que nós temos que pensar é na fé que temos em Deus. Muito bem. E sempre deixar que o amor dele inunde os nossos corações. Eu vou fazer uma oração agora aqui, nesse momento. Queria que todos fechassem os seus olhos, todas as crianças, todos os adultos. E nós vamos pensar naquilo que não está fazendo nas nossas vidas bem. E pedir a Deus que nos alimente dos frutos do Espírito Santo dele, para que ele traga para as nossas vidas o fruto do Espírito. E as crianças vão repetir junto comigo, tá bom? Senhor Jesus, neste momento, colocamos o nosso coração diante do Senhor. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tragam esses frutos para nós. Que todos os dias, Senhor, os nossos corações sejam alimentados pelos frutos do Espírito. Que nunca nos falte, Senhor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, fidelidade e, principalmente, o Teu amor em nossas vidas. Para que nós possamos habitar junto com o Senhor no céu e que outros possam, através da minha vida, Te conhecer e poder morar contigo também. Muito obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fará
em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem para as crianças, mas é uma mensagem para a igreja do Senhor. Precisamos cultivar os dons do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Queremos crescer no Evangelho, queremos avançar no Evangelho, queremos ser transformados por esse tão grande amor que nos constrange, como me constrangeu hoje pela manhã com todos esses cânticos, mas nós precisamos saber do que nós estamos nos alimentando. A vida é doce com Jesus, mas a vida só é doce com Jesus se nós deixarmos Ele controlar todo o nosso ser. Que Deus abençoe. Gostaria de chamar a tia Ellen para dar uma palavra. Que bênção, né, irmãos? Saber que a vida com Jesus é doce e que possamos aí estar sempre aprendendo um pouco mais da sua palavra, buscando mais a sua palavra. Assim como o doce é muito gostoso para as nossas vidas, a palavra de Deus tem que ser algo muito especial para as nossas vidas. O doce é assim, quando a gente come um pedacinho, quer comer mais um pedacinho, né? Porque é tão gostoso. Mesmo aquele que não gosta de doce, como eu que não gosto muito de doce, mas aquele docinho, né? Quando a gente come aquele pedacinho, a gente sempre tem vontade de comer mais um pedacinho. E a palavra de Deus também precisa ser assim, né? A gente lê hoje, tem que sentir vontade de ler mais um pouquinho, para que a gente possa aprender mais das verdades do Senhor. Hoje, nós estamos, além de prestando esse culto ao Senhor, também prestando um culto ao Senhor pela vida também dos professores, né? Hoje é o dia 15 de outubro, então nós comemoramos o dia do professor. E nós temos aqui na igreja professores, né, da vida secular, mas nós também temos professores de escola bíblica dominical. Professores que nos ensinam a melhor lição, que é a lição sobre Jesus, né? Deus, nosso Criador. Professores que ensinam sobre a Bíblia, o melhor livro de todos, né? Eu vou pedir nesse momento que todos os professores, tanto da vida secular, quanto da EBD, quanto das organizações, professores que lecionam aqui na igreja, se colocassem em pé. Porque nós vamos aqui orar juntos e também cantar. Ramon, por favor, vem aqui na frente, Ramon. Ramon aí nessa liderança aí, né, da Escola Bíblica Dominical, né, melhor escola e a maior do mundo, né? Pode vir aqui na frente, Ramon. Nós vamos orar pela vida dos nossos professores. Vou pedir a Ramon para fazer essa oração. E depois que nós orarmos, irmãos, nós vamos cantar juntos. Aí eu vou pedir os professores para que venham aqui na frente. E nós vamos louvar, cantando dessa bondade de Deus, de ter mandado o seu filho para morrer por cada um de nós. Pode orar para a gente? Oremos a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada professor. Nós sabemos, ó Deus, que a educação ela pode mudar o mundo. Isso é claro. Mas a educação cristã, ela não muda apenas o mundo, ela muda a gente mesmo. Ela muda as nossas vidas, não só para este mundo, mas para a eternidade. E, Senhor, nós pedimos por cada vida, Deus, que tem feito parte, ó Deus, desse departamento, desse ministério, que Tu, Senhor, abençoe a cada um, dando sabedoria, dando a direção, tantos que, Senhor, estão há anos ensinando a Tua palavra, que, Senhor, Tu dê forças. Te pedimos, ó Deus, que esse departamento, essa escola, ela nunca venha a acabar. Porque é através do ouvir a Tua palavra que a fé ela é vivificada nos nossos corações. E te pedimos, ó Deus, que Tu, Senhor, abençoe a cada um nesse dia. Abençoe todos os professores, ó Deus, não só da segunda igreja, mas de todas as Tuas igrejas. E que, Senhor, Tu possa estar abençoando. Porque, Senhor, enquanto
Muitos ensinam outras coisas aí fora. Nós estamos aqui para ensinar que o Senhor Jesus, Ele ressuscitou e que Ele voltará para buscar a sua igreja. Louvado e engrandecido é o teu nome, em nome de Jesus. Amém.